Eu e Rogério Galindo, da Gazeta do Povo, seguimos nossa entrevista com o deputado federal Abelardo Lupion. Falávamos de Código Florestal, ficou muita coisa por perguntar aqui, né, Rogério? Deixa você seguir aí a conversa. Então, a grande reclamação por parte dos ambientalistas é sobre a tal da anistia, né? Ou seja, gente que derrubou, mata, e que agora tem essa discussão de até onde vai ter que repor, ou se vai haver punição ou não. Logicamente, o senhor não gosta nem de usar a palavra anistia, mas os ambientalistas insistem que é uma anistia para quem desmatou ilegalmente. Como é que o senhor vê isso? Não, eu vejo da seguinte maneira. Primeiro que nós não podemos fazer uma discussão ideológica. Essa é uma discussão científica. Segundo, quando você faz uma lei, a lei não pode retroagir contra o cidadão. É impossível. É completamente fora de qualquer cogitação uma lei retroagir, mesmo porque é inconstitucional. Então, o que nós estamos fazendo nada mais é o seguinte: a penalização é repor, porque a lei tem que começar a valer a partir de agora. Então, mas quem desmatou tem que repor. Vai ter que, veja bem, quem desmatou APP, aquela beira de rio, a beira de rio, encostas, isso e aquilo, e que não foi consolidada. Porque nós criamos o programa da consolidação. É aquela história. O que está consolidado e o que não está. Vamos fazer o seguinte exemplo. O café do norte do Paraná, ali na região do Norte Velho, de Ibaiti. A uva de Santa Catarina, a maçã de Santa Catarina, a uva do Rio Grande do Sul, toda ela é feita em encosta. Por que é feita em encosta? Por causa, sempre, o café, por exemplo, por causa da hora de bater o sol. O que é a geada? A geada é o frio, torna o orvalho em gelo, e a hora que o sol bate, vira uma lente, aquele gelo, e queima o pé de café. Então, o que se fazia? Fazia na encosta do morro o café, para que a hora que o sol batesse, já era na hora do meio-dia, já tinha esquentado e derretido o gelo, o orvalho já tinha escorrido. Mas aí esses plantadores estariam Exatamente, perdoados? esse daí é a área consolidada. Óbvio que ele tem que seguir as práticas culturais exigidas pela moderna técnica, né? Então ele não pode, se estiver erosando o lugar, ele vai ter que tirar dali aquilo ali, vai ter que fazer reflorestamento. Mas quem que vai dizer isso? É a ciência. E quem efetivamente tem que replantar? Quem vai dizer isso também é a ciência, através dos órgãos ambientais. O código não define datas, prazos? O código, as áreas consolidadas, nós estamos dando a possibilidade real do produtor ter feito aquilo na época que era permitido, com autorização legal, e ele está dentro da lei. Porque o que se falou no meio das ONGs, aí se berrou durante meses, enquanto o Congresso discutia, era como alguns produtores já sabem que vão ser anistiados, eles estão desmatando, aproveitando aí o último momento. Mas veja bem, a Houve lei... isso? O Congresso acompanhou isso? Não, pelo contrário, isso. Outra coisa, quem autoriza é o IBAMA. Você não faz nenhuma, desde que o IBAMA começou a existir, você não faz uma derrubada sem ter a autorização oficial do governo. Não existe isso. Não existe. Então, quer dizer, isso é mentira daqueles que querem ideologizar a discussão. É mentira. Não se faz isso. Outra coisa, é proibido derrubar. Nós fizemos isso na lei. Nós não precisamos de mais áreas de mata para fazer isso. O que nós precisamos agora é paz para poder trabalhar. Deputado, eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente não perder também o restinho de programa aqui. Reforma política, reforma tributária são assuntos importantíssimos que acabaram ficando aí mais para frente de novo, né? O senhor acha que segundo semestre volta a discussão, alguma coisa pode ser aprovada? Tá, não vai ser aprovado absolutamente nada na reforma. Nem a reforma política, nem a reforma tributária. Reforma política, pelo menos não há tempo das próximas eleições? Para as próximas, nem pensar. Nem pensar. Então, até para as próximas eleições, se esquece qualquer coisa. Por quê? Porque o governo não quer. O governo não quer mudar nada, está cômodo para ele. A primeira coisa que nós tínhamos que acabar era a reeleição, que provou-se ser uma péssima prática, porque o governante vai e usa a máquina para poder se reeleger. Em todas as esferas, todas as esferas. E aí o que acontece? Detona as prefeituras, os estados e a União. Então, nós temos que... Você veja o que aconteceu no governo federal.
O governo usou tanto a máquina que a presidente chegou e cortou 50 bilhões do orçamento da União. 50 bilhões de emendas orçamentárias. Por quê? Porque usaram a máquina. Irresponsavelmente. Isso diretamente à eleição dela. Lógico, mas óbvio que houve. Né? Então, essas promessas absurdas que são feitas em época de eleição, tá? Quando o sujeito está com a máquina, ele começa a obra. Acabou a eleição, ele para a obra. Porque reforma política é uma coisa que o eleitorado mesmo já tem discutido, né? A gente ouve muitas parcelas da população e movimentos organizados pedindo, enfim, N mudanças, voto distrital, já tem muita coisa que está na boca do eleitor, né? Não vem mesmo nada. Não vem. E o voto distrital, quem vai fazer é a população. Isso não existe, esse negócio. O senhor, por exemplo, que tem eleitores aí em 100 municípios, como o senhor falou, não tem como o senhor é contra o voto distrital, até por isso, imagino. Não, eu sou contra o voto distrital porque você não vai atender uma coisa importantíssima, segmentos. Eu faço parte de um segmento, que é o segmento agropecuário. Tá? Eu, nessa discussão, estou fora. A não ser que fosse misto, né? A não ser se fosse misto. O voto distrital misto, meio a meio, aí posso até concordar. Tá? Agora, o voto distrital puro num país da dimensão do Brasil, com as peculiaridades do Brasil, eu acho um crime. Eu acho você não dar a oportunidade dos segmentos se organizarem. E isso é democracia. Não teria mais voto ideológico. Daí, não, né? não. Daí você faria um voto único, exclusivamente local, entendeu? Se fosse um medíocre que estivesse representando o local estaria morto. Simplesmente não aconteceria mais nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com que tipo de reforma política nós queremos. Reforma tributária, redução de impostos também não é para já. Não, o governo não vai abrir mão de receita nunca. Não pode nesse momento. Não, veja bem, a situação do Brasil é tão grave hoje. O Brasil hoje tem um problema chamado dívida interna. Nós passamos de 2 trilhões de reais de dívida interna. 2 trilhões de reais. E nunca se arrecadou tanto como se arrecada hoje. Quando o Fernando Henrique largou o governo, nós tínhamos em torno de 450 bilhões de arrecadação. Nós já passamos de 1 trilhão de arrecadação. Ou seja, dobrou e mais um pouco ainda. Dobrou. E nós estamos hoje numa situação muito difícil, porque nós temos... Mas a dívida interna dobrou A dívida também? Interna, não, ela quadruplicou. Quadruplicou. Ela era 600, ela era em torno de 650 bilhões, mais ou menos, entendeu? Ela passou de 2 trilhões agora. Isso vai estourar onde? Isso vai estourar no quê? Na população. Isso é uma coisa que hoje nós estamos vendo a Itália. A Itália passando a maior crise da sua história por causa da dívida interna. Nós estamos vendo a Grécia, a maior crise da sua história por causa da dívida interna. A dívida interna é muito pior que a dívida externa. Por que o Lula pagou a dívida externa brasileira? Para não haver a fiscalização do FMI dentro da dívida interna, que estava completamente incontrolável. E quando o Brasil passa a ser a bola da vez em aplicações, hoje o juro americano é 1% ao ano. O Brasil remunera capital a 12% ao ano. Então é óbvio que todo o capital do mundo está vindo para o Brasil. Quanto mais dinheiro vem, mais aumenta a nossa dívida interna, porque nós estamos fazendo um buraco que nós não vamos conseguir tapar. Deputado, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, a gente tem mais 2 minutinhos, eu não queria deixar de falar do DEM aqui no estado do Paraná. O senhor é presidente ainda do partido, mas está praticamente passando a toalha já, né? Eu estou há 10 anos presidente do partido, eu acho que a renovação é extremamente importante. Estou passando para o deputado Hélio Rucho, estou fazendo a minha sucessão com paz, tranquilidade. Meu filho, Pedro, que é deputado estadual, vai ficar na Secretaria-Geral do partido. E nós estamos fazendo as mudanças necessárias e deixar os jovens tomarem conta do partido, agora que tem toda essa garra, né? Eu estou quase com 60 anos, estou com 59 anos, faço agora o mês que vem. Então eu acho que está na hora da gente de fazer com que os jovens... O senhor entrou na aposentadoria compulsória do partido aí, 60 anos. Eu ainda não tenho, eu jamais vou me aposentar. Vai continuar na política? Na política, muito menos. Eu acho que eu não posso ser... Eu sempre critiquei o omisso. Sempre chamei de pária da sociedade. Quem não discute política, delega que outros façam por ele, contra ele. Então, eu jamais vou ser omisso. Eu posso até não ter mandato, mas
eu vou discutir política sempre, sabe? Vou poder ver se eu ajudo de alguma maneira. Ok, deputado, muito obrigado pela presença aqui na Conversa Política. Rogério, mais uma vez, Obrigado. Ajudando aqui no programa. E convidamos você para, na próxima quinta-feira, estar de novo conosco, acompanhando mais uma Conversa Política. Até lá.